Bateu o desespero na grande mídia com a ascensão do Boulos e da Benedita nas pesquisas. Mas em São Paulo, a Folha já começou com seu golpismo de sempre. A Folha fez uma manchete contra o Boulos que é, assim, criminosa, a manchete da Folha contra o Boulos. Eu vou mostrar aqui, aí você tira suas conclusões. A Folha escreveu isso aqui, ó. Confrontado, Boulos corrige patrimônio após omitir conta bancária em declaração de bens. Aí você fala, meu Deus, ele foi confrontado, omitiu conta bancária, o cara deve ter roubado milhões. Sabe quanto tinha na conta bancária que ele omitiu? R$579. Por causa de menos de R$600, não dá nenhum auxílio emergencial, a Folha dá uma manchete dessas extremamente sensacionalista contra o Boulos. Por quê? Porque isso foi logo após a pesquisa da Datafolha que mostrou que o Boulos subiu. O Boulos subiu. Para piorar, não apenas o Boulos subiu, mas o Celso Russomano, que é o candidato do Bolsonaro, caiu 7 pontos, caiu de 27 para 20 e já está em empate técnico. Quer dizer, a coisa vai ficar feia para a direita, porque a esquerda está chegando. E lá no Rio de Janeiro, a Benedita também subiu, e se somarem os votos da Benedita e da Renata, a candidata do PSOL, as duas chegariam no segundo turno. PT e PSOL juntos chegariam no segundo turno no Rio de Janeiro e com chances de ganhar. Com chances de ganhar. E o melhor, tirariam o Crivella do segundo turno. Quer dizer, mesmo se a esquerda perdesse, não estaria a extrema-direita representada no segundo turno. E no caso do Boulos também, tirando o Russomano, que é o candidato do Bolsonaro, se o PT e o PSOL se juntarem, dava para o Boulos chegar no segundo turno, porque já estaria um empate técnico. O Russomano tem 20, o Boulos e o Gilmar Tato juntos teriam 18. E a estratégia do PT e do PSOL talvez seja o quê? Esperar um pouquinho mais, para que o PT apoie o PSOL e o PSOL apoie o PT, em São Paulo e no Rio. Eu vou explicar por que vale mais a pena esperar e que se esse apoio sair, não deveria ser feito agora. Não deveria. Agora seria um tiro no pé. Vou explicar por quê. E o desespero da grande mídia, eu vou falar disso. Mas antes, um segundinho. Se você quer ver a esquerda governando as duas maiores cidades do Brasil, curte o vídeo e se inscreve no canal. Aqui a gente faz oposição ao desgoverno Bolsonaro, à extrema-direita e a toda a direita, como se todos os dias. Então é um segundinho de graça se inscrever no canal e você ajuda nessa oposição, porque você se inscrevendo, o YouTube vai mostrar esse vídeo para mais gente. Na página inicial do YouTube, essas pessoas vão entrar no vídeo, se inscrever no canal, o canal vai crescendo, crescendo e a gente faz oposição mais forte ao governo Bolsonaro. E além de fazer aqui, a gente também faz nas ruas, ó, aqui atrás passando os outdoors que a gente tem contra o Bolsonaro em várias cidades do Brasil. E além de outdoors, a gente também tem carros de som. Olha isso aqui em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, na fila do auxílio emergencial denunciando o Bolsonaro. Olha só. Porque 7,5 milhões de reais da Covid-19 foram parar no programa de sua esposa, Bolsonaro. Porque os preços do arroz, feijão e da carne aumentaram tanto? Bolsonaro, o que o povo não sabe é que você foi contra o auxílio de R$600 e que essa foi uma conquista da oposição. E foi você quem cortou o auxílio pela metade. Aqui denunciando o Bolsonaro, falando que quem cortou o auxílio foi ele, que ele era contra, na fila do auxílio. Então as pessoas que vão receber já recebem sabendo que ele era contra. E a gente está tentando colocar um carro de som em frente ao condomínio Vivendas da Barra na semana que vem. Se der certo, eu mostro aqui, a gente faz um grande evento no canal, mostro aqui, imagina um carro de som denunciando o Bolsonaro em frente ao Vivendas da Barra Pesada. Quem quiser ajudar com essas ações, é um segundinho, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, ou no primeiro comentário, desce até o primeiro comentário, não na descrição, comentário. Eu sempre deixo ali Apoie-se, que é uma maneira de apoiar, PicPay e conta bancária para quem quiser apoiar. Mas ó, um segundinho, se inscreve no canal que você já está ajudando. Agora vamos falar sobre a mídia. A Folha deu essa manchete, olha só, no mesmo dia, a Folha também falou sobre o candidato do Partido Novo. E aí, olha só como que a Folha falou do candidato do Partido Novo. O Felipe Sabará, do Novo, retifica a declaração de bens e passa de 15 mil para 5 milhões. No caso de alguém que passou de 15 mil para 5 milhões, a Folha diz que ele retificou. No caso de alguém que corrigiu porque tinha esquecido de colocar uma conta bancária com R$500, a Folha diz que ele foi confrontado e omitiu conta bancária. Essa é a Folha, esse é o desespero da grande mídia. Eu lembro que teve uma época no ano passado em que a Folha começou a ser atacada pelo bolsonarismo e eu falava, eu tenho zero de empatia com golpista. Eles plantaram o fascismo, eles regaram com muito ódio, o fascismo cresceu, agora está engolindo eles. Plantou, colheu. Se você plantar coisa errada, você vai colher coisa errada. E aí tinha parte da esquerda fazendo até campanha de assinatura para a Folha. Eu falava, a Folha é golpista.
E o pessoal, não, a Folha é do bem, a Folha é mídia de verdade. Tá aí a nossa mídia de verdade. É só a esquerda ameaçar voltar para o poder que eles já voltam com o golpismo e com a manipulação barata, que é bom, porque essa parte da esquerda tinha esquecido isso. Eu lembro 2010, 11, 12, 13, até 2016, a Folha, o Estadão, o Globo, todos eles manipulando notícias, até com fake news, às vezes tantas fake news do Estadão que eu desmenti no Plantão Brasil, mas assim, fake news mesmo, que o jornalista inventou. Não é que ele errou, não. Ele inventou contra a Dilma, contra a Glaze, contra o PT. Eram várias. E aí? Mas agora vamos falar sobre a candidatura do Boulos. Olha só, o Boulos está com 14 pontos. Entre os mais ricos, o Boulos está em primeiro. Entre as pessoas com curso superior, o Boulos está em primeiro. Entre os mais jovens, ele está em primeiro. Por incrível que pareça, o maior problema do Boulos é na periferia. Na periferia ele tem só 8 pontos, olha só. Ele tem 14 na pesquisa, mas na periferia só 8. E na periferia o Tato tem 6. O Gilmar Tato é muito conhecido na periferia de São Paulo. Muito mesmo, ele tem uma margem muito grande para subir na periferia. Mas aí você vai falar, mas Thiago, por que então que o Tato não apoia o Boulos e lá no Rio de Janeiro a Benedita tem 10%, a Renata do PSOL tem 5%? Se a Renata apoiar a Benedita, lá o PSOL apoia o PT apoia o PSOL e vamos com a esquerda para o segundo turno com força para ganhar as duas maiores capitais do Brasil. Por que não agora, Thiago? Eu vou falar por que não agora. Olha só, se o Gilmar Tato, imagina se o Gilmar Tato, semana passada, ele dissesse, vou apoiar o Boulos. Tá, vou apoiar o Boulos, vou retirar minha candidatura. Lembre-se, um candidato retirar sua candidatura pode ser feito em qualquer momento. Colocar uma candidatura nova tem prazo, mas retirar a candidatura você pode fazer até no dia da eleição. Seria um tiro no pé, mas pode fazer até depois da eleição, se quiser. Imagina, o cara ganha e fala, não quero assumir, pode retirar. Mas retirar ele pode fazer a hora que quiser. Se ele tivesse feito na semana passada, imagina que várias rádios, vários canais de TV, vários portais na internet, eles fazem uma ronda de pesquisa, uma roda de entrevistas com todos os candidatos. E aí, por lei, eles são obrigados a chamar todos os candidatos. Aí chama o Boulos, chama o Gilmar Tato, chama o Covas, chama o Russomano, chama todos eles. Não tem debate porque a mídia ficou com medo da esquerda. Lembre-se, a mídia é golpista, estão com medo do Boulos, porque o Boulos dá um show nos debates e cancelaram os debates. Também cancelaram no Rio de Janeiro, cancelaram em todos os lugares porque a direita tem teto de vidro. Quando a direita não tinha teto de vidro era bom ter debate. Mas agora a direita está com teto de vidro, então cancelaram os debates. Aí, o que acontece? Nessas rodas de entrevista, o Gilmar Tato tem tempo para falar, tem tempo para conquistar mais votos. A candidatura dele, ele está com 6 pontos, e ele tem tempo para subir. 6, 8, talvez 10, vai subindo pouco a pouco. E o que acontece? Se o Gilmar Tato retirasse a candidatura, ele não ia ter esse tempo. Então o Gilmar Tato ele tem tempo tanto para atacar os adversários do Boulos, porque o PT e o PSOL não estão se atacando, eles atacam os outros e falam bem de si próprios, e falam das suas próprias propostas, e o Gilmar Tato tem esse tempo para ajudar a minar as outras candidaturas e ajudar a ganhar votos para ele, para que esse seria o correto, se daqui um tempo, daqui 10 dias, 15 dias, ele retira a candidatura e o PT começa a apoiar o Boulos, ele já tem uma candidatura mais forte, que transfere mais votos para o Boulos, e ele ajudou a tirar votos do Covas, do Russomano, e ajudou a aparecer, porque a esquerda está aparecendo com 2 candidatos nessas rodas de entrevista. Por exemplo, hoje o Boulos está no Datena, nos próximos dias estará o Gilmar Tato. Se o Gilmar Tato não fosse candidato, ele não estaria no Datena. Além disso, ele pode usar o tempo de campanha dele para também não só mostrar propostas da esquerda, mas ainda atacar inimigos. Quer dizer, é bom manter a candidatura por mais tempo, porque ainda falta muito para a eleição, faltam 25 dias mais ou menos. Então é bom manter ainda por mais uns 10, 15 dias, se for o caso do PT apoiar o PSOL. Mas esse apoio do PT ao PSOL em São Paulo só pode ocorrer se o PSOL apoiar o PT no Rio de Janeiro. Porque o PSOL é assim, na verdade não só o PSOL, todos os partidos, a gente aprendeu muito com o Ciro em 2018. Eles são assim, o PT tem que me apoiar. O PT é o quê? O PT tem que me apoiar porque eu tô na frente. Ou porque, no caso do Ciro era pior, ele estava atrás. Ele estava com metade dos votos do Haddad e ele queria o apoio. Ele estava atrás e não, vocês têm que me apoiar, porque na pesquisa de segundo turno eu posso ganhar. Pois bem, mas não é assim. O apoio tem que ter uma reciprocidade, porque tem uma nova lei, e isso é o que gerou mais problemas para a esquerda. Tem uma nova lei das coligações, e a lei anterior era o seguinte, podia fazer coligações para prefeito e também para os cargos do legislativo, quer dizer, deputado, no caso dessa eleição, vereador. E aí o que acontece? Eu vou dar um exemplo. O Orlando Silva, do PCdoB, ele é deputado, ele foi eleito com votos do PT. Ele não teve votos para se eleger. Mas,
Como o PCdoB estava coligado com o PT para a eleição para deputado, alguém do PT teve muito voto e esses votos são transferidos para pessoas da coligação que precisam de alguns votos para se eleger. E mesmo é o tal do coeficiente eleitoral. E mesmo o Orlando Silva não tendo voto suficiente para se eleger, ele, por estar na coligação, ele foi eleito deputado com os votos do PT. Se não tivesse essa coligação do PCdoB com o PT, o Orlando Silva hoje não seria deputado, o PT teria um deputado a mais e o PCdoB um deputado a menos. Ok, nessa eleição de 2020 não tem mais coligação, isso acabou. Aí o que acontece? O que acontece era o seguinte, antigamente poderia acontecer, o PSOL e o PT vão juntos nessa eleição e vão juntos coligados para vereador. Por quê? Porque, imagina, muita gente vai, eu vou votar no Boulos 50. Na hora de votar para vereador, o cara tende a votar num vereador cuja a sigla começa também com 50. A maioria das pessoas tende a fazer isso e tem várias pesquisas no meio político que mostram isso. Se o cara votou no cargo majoritário de um partido, ele tende a votar nos outros cargos no mesmo partido. Se ele digitou aquele número uma vez, ele tende a digitar mais de uma vez aquele mesmo número, ou um número parecido com aquele. E nessa eleição, isso não adiantaria. Por quê? Porque se o Boulos é o candidato principal e as pessoas que votarem nele tendem a digitar 50 para vereador, o PT está abrindo mão de algumas cadeiras no legislativo, ou seja, alguns vereadores do PT podem deixar de ser eleitos porque o PT não tem um candidato majoritário. Então, ter um candidato majoritário ajuda os partidos a elegerem alguém. É por isso que o PSOL quer ir com candidatura própria no Rio Grande do Sul, por exemplo. Para mim é uma vergonha o que o PSOL fez lá. Todo mundo em volta da Manuela Dávila, que é uma pessoa nacionalmente famosa, que é líder disparada nas pesquisas, inclusive subiu na última pesquisa, mas o PSOL vai com candidata própria. O PSOL não. Tá lá o PT, PCdoB, tá toda a esquerda. Mas o PSOL não tá junto. Por quê? Porque o PSOL sabe que se for com a Manuela Dávila vai eleger menos vereadores. Então isso minou muitas parcerias entre a esquerda. A direita não precisa se unir, a direita tem os meios de comunicação. A gente viu aqui como a Folha passa pano para os 5 milhões do candidato do Novo, que ele aí não pode falar que ele omitiu, né? Ele simplesmente esqueceu de colocar 5 milhões, ele esqueceu por aí, mas o Boulos, R$500, ele omitiu, teve que ser confrontado, praticamente um criminoso. É isso. A direita tem a mídia, a esquerda não. Então é por isso que houve problema nas candidaturas. Mas o correto era o PT chegar, fazer um acordo com o PSOL e falar, olha, a gente abre mão aqui em São Paulo, vocês abrem mão aí no Rio de Janeiro e vamos junto, a gente vai para o segundo turno. O PT elege um monte de vereador no Rio de Janeiro, o PT tem uma candidatura forte para vereador que é do Lindbergh, que com certeza vai ser eleito e vai levar um monte de vereador junto com ele. Inclusive, o TRE vergonhosamente cassou a candidatura dele ontem, mas com certeza ele vai recorrer e vai acabar sendo candidato e vai ganhar uma tonelada de votos no Rio de Janeiro. Se o PSOL apoiar, a Benedita vai para o segundo turno, as pesquisas todas mostram isso. Se o PSOL não apoiar, vai morrer, a esquerda toda vai morrer na praia e vai ficar dependendo da Marta Rocha, que é a candidata do Ciro Gomes. O Ciro Gomes não é esquerda. Alguém que faz... O Ciro Gomes não é esquerda, eu vou falar por quê. O Ciro Gomes faz alianças com o DEM, que é do PSDB, aí os ciristas, cirominions, vão falar, tem gente que chama de cirominion, achei engraçado, vão falar, mas o PT, quando foi governo, fez alianças com o MDB, com não sei quem, com o PP, só que o MDB é centro, o PP é centro, esses partidos, exatamente o nome centro, quer dizer o quê? Se tiver a esquerda no poder e falar, ô MDB, quero você aqui comigo, o MDB vai. Se tiver a direita ou a extrema direita, o MDB vai. Por quê? Porque centro é isso, vai pra lá, vai pra cá, vai pra onde tiver o poder. O MDB, o PP e vários outros partidos são assim, por isso que se chamam de centrão, é o centro. O DEM é direita, o DEM não é centro, o DEM é direita. O DEM votou, eu vou dar exemplos, quando o Lula era presidente e o Lula colocava propostas de esquerda no Congresso, o MDB votava com a esquerda, o PP votava com a esquerda. Inclusive, quando pegaram a ficha corrida dos votos do Bolsonaro, quando era deputado no governo Lula, o Bolsonaro votou 90% das vezes com a orientação do governo Lula. O Bolsonaro foi um dos deputados mais fiéis ao governo Lula. Por quê? Porque ele era do PP e o PP é centro e era parte do governo Lula. E aí o PP orientava voto e o Bolsonaro ia lá e votava. Era isso que acontecia. Votavam com a esquerda. O DEM não. O DEM é direita. Não importa quem está no poder, o DEM é direita. Quando o Ciro Gomes chega e fala, não, eu vou fazer uma aliança aqui com o DEM, com o ACM Neto, o cara é de direita. Você não vai ver o PT chegando e falando assim, ó, em 2022 queremos uma aliança com o PSDB, com o Novo, ou com o DEM, ou com desses partidos que são direita. Não vai. Por quê? Porque são direita.
Com o centro, sim. Com o centro pode, porque o centro vai para lá, vai para cá. Ah, mas são traidores. Também acho. Não deveria fazer aliança com traidor. O PT deu corda para os traidores, colocou a corda no pescoço, fizeram assim, enforcaram o PT. Derrubaram a Dilma. Mas não deveriam fazer aliança com traidor. E fizeram muitas em 2018 que eu discordei veementemente. Inclusive, briguei com muita gente no PT. Não gente da cúpula, que eu não conheço ninguém, mas gente que é também filiada ao PT e que eu brigava, falava, não é para apoiar aquele índio, o Eunício da Costa no Ceará. Não deve se fazer isso. Não é para apoiar não sei quem, no Nordeste, um monte de gente do MDB que o PT apoiou em 2018. Não é. Mas são centro. Não apoiou o DEM. Essa é a diferença. E aí no Rio de Janeiro, se o PSOL e o PT não se juntarem, ficam dois candidatos de direita, que é o Paes na verdade é centro, e a Marta Rocha, que é centro também, mas agora o PDT está cada vez mais na direita, está começando a se unir com o pessoal do DEM, e aí vai começar a se unir com esses outros partidos de direita, e aí a gente sabe o que acontece. Ainda mais que todo governo de esquerda, nas promessas, é de esquerda. Quando chega lá, sempre vai um pouquinho mais para a direita. Vou dar um exemplo. O Lula tinha promessas de muito esquerda. Quando chegou lá, foi um pouquinho mais para a direita, ficou na centro-esquerda. Um governo que deveria ser inteiramente de esquerda foi centro-esquerda. Agora, imagina um governo que tem promessas de centro-esquerda. Ele vai um pouquinho mais para cá, quando vê, é um governo de centro ou até de centro-direita. O PSDB tinha promessas de centro quando foi eleito. E foi um governo de direita, direitíssima. Então, olha só. O que acontece. Por isso, eu, Thiago, não voto em candidatos de centro. A esquerda tem que começar a usar a estratégia. Se a esquerda começar a continuar a fazer política como se fosse assim, jogo de damas, vou mexer qualquer peça aqui, não vou nem olhar, vai continuar perdendo, vai continuar levando surra nas urnas. Não adianta fazer política, não adianta ficar com um discurso bonitinho contra o Bolsonaro, chega na hora da eleição, age, em vez de pensar com a cabeça, pensa com sei lá o quê, porque não adianta, não ganha. O importante é ganhar a eleição. E o que se faz para ganhar a eleição interessa, tem que ganhar. A esquerda ganhando, aí a gente vê. É isso. Se gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal e deixa a sua opinião. Falou!